Oi, vamos falar um pouquinho sobre reconexão ancestral? Eu fiz um conteúdo recentemente sobre como amar os pais é muito diferente de tomar os pais e tomar a vida. E ali eu falei por alto sobre maneiras, né? O foco da minha fala não era esse, então passei assim meio, né? Ali nas imediações do assunto, sobre como a gente tem maneiras de buscar uma conexão ou uma reconexão ancestral. Eu não diria exatamente de forma indireta, mas focando primeiro no aspecto coletivo da nossa ancestralidade, da nossa etnia, e nos conectando com cultura e tal. Então eu queria esmiuçar um tiquinho mais essa fala e trazer algumas sugestões práticas que podem trazer um bom resultado, vamos usar com cautela essa palavra, no sentido de uma integração interna, um movimento interno, um movimento de alma em direção às nossas origens, que como eu ressaltei já na minha outra fala, nesse vídeo que eu mencionei anteriormente aqui, nós viemos dali. Então, é muito fácil para a nossa mente nos colocar num lugar de que eu não tenho interesse, não posso, não quero, não consigo, acho que não vale a pena, para quê, né, mexer nisso? Como se a gente viver desconectado das nossas origens fosse uma opção, fosse uma alternativa válida e viável, já que a gente veio destas origens, né? Estas origens estão em nós e nós somos um resultado, né? Uma conclusão, uma resposta das nossas origens. Nós viemos dali e estamos profundamente incluídos ali, né? Nós pertencemos profundamente a esse lugar das nossas origens, independentemente das opiniões que a nossa cabeça possa ter sobre isso. E aí por isso que eu dizia que a nossa mente ela nos coloca nesse lugar de trazer justificativas, trazer opiniões mesmo, trazer argumentos, muitos bons, ótimos argumentos, que às vezes de fato existem e às vezes são de fato bons, ótimos argumentos, pelos quais a gente não precisa mexer nisso se tem uma ruptura ou um afastamento claro, explícito, ou se foi uma conexão de convivência, de contato que nunca aconteceu, ou mesmo nos casos em que a gente sempre conviveu, né? Se você, por exemplo, é de uma família, de uma estrutura tradicional, onde você sempre conviveu com seus pais, onde você sempre teve acesso às informações sobre as suas origens, e, como eu dizia no outro vídeo também, você acredita que ama, então fica muito fácil da gente achar que, bom, tá tudo resolvido, não tem nada o que mexer ali, né? Não tenho mais nada a fazer nesse contato, porque o contato já está posto. Então, tanto para as pessoas que viveram algum tipo de ruptura, desde sempre, ou no meio do percurso, né? Ou de afastamento, ou de uma conexão física com desconexão emocional, quanto para as pessoas que sempre estiveram nesse lugar da convivência, do tá ali, do ter acesso às informações. Essa caminhada de reconexão, essa jornada de reconexão, ela vale muito. De jeitos diferentes, talvez, conforme cada caso, né? Caso de pessoas que tiveram uma família biológica, uma família adotiva, por exemplo. Enfim, são infinitas, né, possibilidades.
E aí, como eu dizia no outro vídeo, e sugeria, né, que se você tem uma dificuldade em fazer esse acesso direto, você começasse por caminhos mais coletivos, mais culturais, a gente pode, por exemplo, buscar uma conexão a partir de livros, músicas, autores, né, que vêm do lugar de onde uma ou mais pessoas, né, da nossa ancestralidade vieram e vão muitas vezes falar desse lugar, né, ou cantar esse lugar e vão trazer, por exemplo, músicas tradicionais, danças tradicionais, festas tradicionais, como eu mencionei no outro vídeo, a culinária é um caminho de conexão bem profundo, principalmente com as mulheres que são ancestralmente, historicamente, aquelas que têm mais esse domínio da arte culinária, né? Principalmente da minha geração para trás, com suas devidas exceções, lógico, mas falando aqui de um geral. Práticas específicas de cultura que talvez você saiba que são da sua família, né? Então você sabe que na sua família todo mundo borda e você não, ou até sabe, mas desconectou da prática, né? Ou que as pessoas são conectadas à música ou alguma outra forma de arte, ou que as pessoas são conectadas a alguma outra forma de prática artesanal, qualquer que seja, ou você vem de uma família que teve um aspecto mais de pessoas conectadas à academia, mentes mais científicas, e você buscar, não é que você vai fazer uma formação universitária baseado nisso, mas buscar se conectar com esses temas, com esses assuntos. Pessoas que tinham uma conexão e um dom muito próximo com o comércio, né? Você fazer talvez um trajeto que você sabe que era comum de pessoas da sua ancestralidade fazerem, ainda que você talvez não tendo acesso à informação, não tenha certeza que necessariamente os seus ancestrais fizeram isso. Você visitar cidades, visitar países, se você tiver esse acesso, né? Visitar estados diferentes. E aí, de uma forma mais geral, aqui no Brasil, o Porto de Santos, ele recebeu muitos imigrantes, então ele pode ser um local interessante de visitação, e sem que você se dê conta, mesmo que você não saiba exatamente o que aconteceu, aquilo conectar, né, essa visita, conectar algo na sua alma. O Museu de Imigração em São Paulo, que era uma hospedaria de imigrantes, era o primeiro local que os imigrantes recém-chegados ficavam, pelo menos ali pelas primeiras noites, né, quando chegavam ao Brasil, e hoje essa hospedaria se tornou o Museu de Imigrantes que fica em São Paulo. Excelente local para você visitar, né? Se você não tem uma informação concreta, mas se sente intuitivamente muito chamado a algum lugar, ou alguma prática, ou alguma cultura, ou algum tipo de conteúdo específico de alguma etnia ou de alguma região do Brasil, pode ser que tenha algo lá para você, porque nem sempre a gente tem acesso às informações, né? Você aprender o idioma na sua ancestralidade, ou se a gente está falando de uma região do Brasil, procurar aprender mais sobre regionalismos. O YouTube, gente, é um mundo maravilhoso. Lá você vai encontrar vídeos de grande parte de lugares do Brasil, de pessoas que fizeram viagens. Você pode entrar em contato, se você não vai para esses lugares de imediato, você pode entrar em contato com as imagens, né, ver vídeos, assistir conteúdos de pessoas que foram para esses lugares. Você pode buscar aprender gratuitamente sobre idiomas, você pode buscar aprender gratuitamente sobre culinária, sobre receitas variadas, né, de muitos lugares. Você pode buscar músicas, né, conteúdo sobre tradições folclóricas, de repente, sobre tradições religiosas, de repente, por mais que seja uma religião super conhecida, como é o caso da minha ancestralidade, por exemplo, que até onde eu sei, dos dois lados eram ambos católicos. Mas eu, particularmente, não sou católica. Então, você pode buscar um contato pelo viés da cultura, né? Se não é uma religião que você pratica como
forma, né, de você conter ali a sua espiritualidade, você pode buscar por um viés cultural, que é o que eu faço, por exemplo, e me dou muito bem com isso. Inclusive resgatei algumas práticas, como, por exemplo, o rezo do rosário, né, trouxe para a minha vida. Se é uma religião um pouco menos conhecida no Brasil, um pouco mais do Oriente, ou enfim, de qualquer outro lugar do mundo, você não vai ter acesso a talvez visitar um templo, né, dessa fé, se é o que você gostaria de fazer. Você pode buscar muito conteúdo sobre isso também na internet, no YouTube. Google Maps, para você visitar lugares, se você quiser. Isso vai criando sutis conexões dentro de você e vai gerando, pouco a pouco, de uma forma bem delicada, bem ali, né, uma costura artesanal que você vai fazendo dentro de você mesmo e entre você e a sua ancestralidade, vai gerando uma conexão, vai gerando um contato, né, vai construindo ali uma ponte que talvez não existisse, que talvez nunca tenha existido, ou já existia, mas estava enfraquecida. De repente você está nesse grupo de pessoas que sempre teve contato com ambos os lados da sua família, mas nunca se interessou muito por pesquisar origens, por pesquisar tradições, por pesquisar aspectos culturais específicos, salvo aqueles que já estavam postos ali dentro da casa da sua família. Então, de repente, você fazer uma trajetória sua, inclusive na direção das coisas que porventura te incomodem, né? Por exemplo, esse aspecto que eu dei, esse exemplo que eu dei do aspecto da religião, ele cabe. Então, de repente, a sua família de origem tem lá uma fé específica com a qual você não se conecta por motivos variados, e aí você rompe com aquilo. Mas se você se aproximar daquilo com a curiosidade do viés cultural, pode ser muito bacana, né? Você trazer um olhar de pesquisa, né? De se aproximar, de se aprofundar naquilo, como quem estuda uma cultura mesmo, né? Mas que você fale assim, não, essa religião nunca vai fazer parte da minha vida como prática religiosa, né? Como forma de espiritualidade, mas ela pode fazer parte do seu campo de interesse como uma via, inclusive muito poderosa, eu diria, de conexão ancestral. O mesmo eu digo dos idiomas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho entre as etnias que compõem, né, a minha história, tem bastante gente que vem do árabe, né? Bastante libaneses. E assim, é um idioma dificílimo. Não sei se você já tentou aprender árabe ou algum idioma desses assim, muito distantes do português, é dificílimo. Mas o mero fato de você fazer o esforço, né, de você se interessar, que é uma coisa que para mim particularmente interessa bastante, você estar ali vendo uma aula no YouTube, tentando pronunciar, ouvindo músicas, né, descobrindo ali uma canção específica que é tradicional, seguindo perfis, talvez, nas redes sociais que falam desses lugares, seja no Brasil, seja fora, né? Se é uma região do Brasil, uma coisa muito legal que o Brasil tem, que o Brasil é praticamente um continente, né? Você vai encontrar, assim, regionalismos, né, no idioma específico de cada estado, que só aquele estado tem, né? Maneiras, neologismos, maneiras de falar, gírias, regionalismos, enfim, procurar saber das festas, né, tradicionais ali, e aí nisso sim a parte religiosa ela se entrelaça muito, porque o Brasil ele é muito regido por essas comemorações religiosas, né, o calendário é muito regido por isso, e a cultura consequentemente. Então assim, tudo isso, se você tiver acesso a um contato mais direto, puder conversar com pessoas a respeito da história específica do seu clã, né? Poder descobrir histórias que às vezes as pessoas relutam em trazer, porque muitas delas envolvem muita dor, e aí você vai precisar ser muito respeitoso e fazer isso no limite do que a pessoa com a qual você está conversando quiser chegar, né? Respeitar o limite no qual essa pessoa até onde essa pessoa estiver disposta a ir, né? Não é uma questão de forçar ou achar que alguém te deve, né, por obrigação, algum tipo de informação, não é por aí. Esse trabalho interno e externo de reconexão ancestral, ele precisa ser extremamente
delicado e respeitoso com você e com todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, para que tenha um efeito real, né? Você precisa ir sentindo o chão. É um chão que você pisa devagarinho, é um chão que você pede licença para pisar, porque do mesmo jeito que você, acredito, tenha as suas dores relacionadas à família de origem, ancestralidade, pertencimento, origens de uma maneira geral, muitas pessoas que vieram antes de você também tiveram. E se a gente for parar para pensar, gerações anteriores que migraram ou imigraram, né, que passaram por guerras muitas vezes, e mesmo assim, se a gente sair do âmbito desses traumas coletivos, traumas pessoais, né, de violência, de abuso, de morte, de crimes, de perda, de falência, enfim, né, mil coisas. Então, quando você for tocar nisso, se você for falar diretamente com pessoas, saiba que a reconexão, ela acontece sempre pela via da delicadeza e do respeito, como eu disse, com você e com todos os envolvidos, vivos ou mortos. E aí você vai criando este caminho e você vai percebendo que pouco a pouco, talvez num ponto dessa busca por reconexão, onde você tivesse uma extrema resistência, você vai percebendo que com o passar do tempo, aquilo vai ficando mais suave. Aquilo vai a curiosidade gera curiosidade, o interesse gera interesse, a delicadeza gera conexão. Então isso vai criando um caminho dentro de você e entre você e essa ancestralidade, entre você e seus pais, muitas vezes, de uma forma que poucas outras coisas vão ter condição de fazer. Então, assim, você parte do princípio que você veio dali. Seja qual for que tenha sido a história, você negar suas origens é você negar a si mesmo. Então, se você partir desse princípio, do princípio que você, ao negar, ou ao não se interessar, porque às vezes não é nem negar, às vezes é só uma falta de interesse mesmo, né? E aí, se você for investigar aí, tem uma desconexão, porque o natural é você ter interesse, né? O natural é você tomar aquilo como parte de você e se colocar ali como parte daquela origem, né? De alguma forma, da forma que for possível, conforme cada história. Então, às vezes você fala assim, não tem problema, não tenho nada contra ninguém, minha história de família foi tranquila, eu convivi com todo mundo, mas também não tem interesse nenhum em nada, né? Então, isso também é uma forma de conexão. E aí, se você abrir, né, se é um tema que te chama, se você está assistindo isso, deve ser um tema que te chama, se você abrir espaço para isso, você vai gerar uma reconexão sua com a sua força de vida, que começa nisso, e depois ela vai, aos poucos, desenhando um caminho, né, tecendo uma costura que vai te levando a abrir outras portas dentro de você e entre você e a sua ancestralidade. Vale muito a pena.